Salve, salve amigos ligados na rede EBSAT TV. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Estamos chegando com notícias do Brasileirão 2019, com notícias da classificação, tabela de jogos, partidas da Copa do Brasil e notícias do Flamengo. Vamos começar com a classificação. Com a sexta rodada encerrada, nós temos o Palmeiras em primeiro lugar com 16 pontos. O Atlético Mineiro vem em segundo com 12 pontos. Em terceiro, o Corinthians com 11 pontos. Em quarto, o São Paulo com 11 pontos. Em quinto, vem o Santos com 11 pontos. Em sexto, o Flamengo com 10 pontos. Em sétimo, o Internacional com 10 pontos. Em oitavo, o Bahia com 10 pontos. Em nono, o Ceará com 9 pontos. Em décimo, o Goiás com 9 pontos. Em 11º, o Botafogo com 9. Em 12º, o Atlético Paranaense com 7. Em 13º, a Chapecoense com 7. Em 14º, o Fortaleza com 7 pontos. Em 15º, o Fluminense com 6 pontos. Em 16º, o Cruzeiro com 6 pontos. Em 17º, o CSA de Alagoas com 6 pontos. Em 18º, o Grêmio com 5 pontos. Em 19º, o Avaí com 3. E na lanterna, o Vasco da Gama em 20º com 3 pontos. Vamos ver o resultado e os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Então a sexta rodada foi encerrada com Botafogo 0, Palmeiras 1, Grêmio 1, Atlético Mineiro 0, Flamengo 3, Atlético Paranaense 2, Santos 0, Internacional 0, Fortaleza 1, Vasco da Gama 1, Cruzeiro 1, Chapecoense 2, Bahia 3, Fluminense 2, Corinthians 1, São Paulo 0, CSA 1, Goiás 0, Avaí 1, Ceará 2. A sétima rodada que terá início no sábado, dia 1º de junho, com Flamengo e Fortaleza, às 16 horas. Seguido de Bahia e Grêmio, também sábado, às 19 horas. Com daí Corinthians e Goiás, foi adiado este jogo. Botafogo e Vasco da Gama, domingo às 11 horas. Ceará e Santos, domingo às 16 horas. Atlético Paranaense e Fluminense, domingo, dia 2 de junho, às 16 horas. São Paulo e Cruzeiro, domingo, às 16 horas. Atlético Mineiro e CSA, domingo às 19 horas. Também no domingo temos Chapecoense e Palmeiras, às 19 horas. E Internacional e Avaí para encerrar a sétima rodada, também às 19 horas. Vamos ver os jogos da Copa do Brasil. Agora são os jogos de volta da Copa do Brasil. Então vamos ter Paysandu e Internacional amanhã, quarta-feira, às 19h15, sendo que o primeiro jogo foi 3-1 para o Internacional. Depois nós teremos Bahia e São Paulo, também amanhã às 21h30. No agregado foi 1-0 para o Bahia, em pleno Morumbi. Daí teremos Grêmio e Juventude, amanhã também às 21h30. O primeiro jogo acabou empatado em 0-0. Depois nós teremos Palmeiras e Sampaio Correia na quinta-feira, dia 30/5. O agregado foi 1-0 para o Palmeiras. Depois nós teremos terça-feira, dia 4/6, às 21h30, Flamengo e Corinthians. O primeiro jogo foi 1-0 para o Flamengo, lá no Itaquera. Daí o próximo jogo é Cruzeiro e Fluminense. Quarta-feira que vem, 5 de junho, às 19h15. O primeiro jogo foi 1-1 no Maracanã. Depois nós teremos também na quarta-feira, dia 5/6, Atlético Paranaense e Fortaleza. O primeiro jogo foi 0-0, às 19h15 será esse jogo. Seguido de Santos e Atlético Mineiro, também na quinta-feira. Quinta-feira esse jogo, dia 6/6, às 20 horas. Agora vamos para as notícias do mais querido do Brasil, do Flamengo. Então, aqui diz que escolha de Abel por time reserva não cai bem e Flamengo discutirá planejamento para pegar Fortaleza.
treinador tratou decisão como óbvia, mas diretoria aconselha a escalação do que tiver de melhor sábado no Newton Santos. Serão 72 horas de recuperação até o jogo com o Corinthians. O jogo é apenas na terça-feira, então dá tempo de se recuperar sim, né? Não tem motivos de colocar time reserva. É óbvio. Foi assim que Abel Braga anunciou, ainda no Maracanã, após a vitória sobre o Atlético Paranaense, que mandará uma equipe reserva para campo diante do Fortaleza. A obviedade, no entanto, não existe para a diretoria, e o planejamento será debatido ao longo da semana. O discurso não pegou bem nos bastidores e o treinador será aconselhado a escalar o que tiver de melhor no jogo de sábado, no Newton Santos, pela 7ª rodada. A percepção interna é que não faz sentido deixar o Brasileirão em segundo plano com uma semana cheia para treinamentos, e isso realmente é uma vergonha. O time titular do Flamengo não tem esquema de jogo e falta ritmo de jogo. Então, eles devem jogar, se for possível, todos os dias, para que assim consiga montar uma equipe competitiva, pelo menos. Sem jogar é que não se monta equipe, é claro, né? Então, aqui diz que vai ser uma equipe diferente, óbvio, totalmente diferente. Terça-feira vem aquilo que todo mundo está esperando, disse Abel no último domingo. Existe uma preocupação de não transparecer influência externa de dirigentes na escalação. Por outro lado, o próprio Abel já declarou em entrevista coletiva de que é importante uma sinalização de esferas superiores quando o assunto é poupar jogadores e priorizar competições. Seria legal se alguém da direção me falasse alguma coisa, disse após a primeira decisão do Carioca contra o Vasco no Newton Santos, ao questionado sobre o tema. A divergência no discurso recente é mais um fator em pauta na avaliação de uma mudança de comando na pausa da Copa América. As últimas entrevistas de Abel têm gerado questionamentos internos. De imediato, porém, o Flamengo se cerca de cuidados para evitar turbulências para as 3 rodadas que faltam para o Campeonato Brasileiro e as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Gustavo Cuéllar foi poupado contra o Atlético e é figura certa contra o Fortaleza, time principal ou não. O duelo com o Timão, terça-feira, dia 4, foi o que norteou o posicionamento de Abel sobre reservas contra o Fortaleza. A tendência, porém, é que a decisão seja revista e apenas quem apontar desgastes nos exames fisiológicos ao longo da semana sejam preservados. Um dos jogadores que será poupado, por exemplo, é René. Com a convocação de Trauco para a Copa América, será o peruano o titular diante do Fortaleza para evitar um problema duplo na Copa do Brasil. O mesmo vale para Arrascaeta, Pires da Mota e Cuéllar. Há, por exemplo, quem questione o risco de deixar o time principal 10 dias sem jogar antes de um duelo decisivo. Neste Brasileirão, o Flamengo escalou reservas em 2 oportunidades, na vitória sobre a Chapecoense e no empate com o São Paulo. Flamengo e Fortaleza medem força, sábado às 16 horas, horário de Brasília, no Newton Santos. Serão mais de 72 horas de recuperação até o duelo com o Corinthians, terça-feira às 21h30 no Maracanã. Com a vitória por 1-0 em São Paulo, o rubro-negro joga pelo empate para avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Já foram vendidos mais de 42 mil ingressos para a partida contra o Corinthians, terça-feira. É isso aí, galera. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like maroto e ative o sininho das notificações. Temos mais uma notícia aqui que Santos confirma a contratação do atacante Uribe do Flamengo por 5 milhões de reais.
O Santos acertou nesta terça-feira a contratação do atacante Uribe do Flamengo. Segundo informações de Mauro César Pereira, comentarista da ESPN, o time rubro-negro pedia 6 milhões pelo colombiano, mas se satisfez com a oferta de 5 milhões do Peixe e topou fechar negócios. Agora falta apenas a assinatura para que o estrangeiro seja anunciado pelo Alvinegro. Então aqui nós temos o Mauro César no Twitter, né, confirmando a contratação do clube santista do atacante do Flamengo por 6 milhões, aliás, 5 milhões de reais. Então, entre jogadores Santos já há acerto salarial desde a semana passada. O Peixe diluirá o pagamento em aberto pelo atacante Bruno Henrique, que foi para o Flamengo, parcela de 4 milhões em junho e outra de 11 milhões em janeiro. O Uribe tem 31 anos e foi aprovado por Jorge Sampaoli. O técnico vê o colombiano como última chance de ter um centroavante neste momento da temporada. Com a camisa do Mengão, o atacante anotou 8 gols em 37 partidas. É isso aí, galera. Estamos indo em breve, voltaremos com mais notícias. Um forte abraço a todos e até mais.